No meio de tantos livros religiosos, por que vocês cristãos acham que a Bíblia, é o único certo, é a única palavra de Deus? Se você já ouviu essa pergunta e ficou sem resposta, então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos ao canal Somos Universitários Missionários, eu sou o Marcelo Santos. Livro de Mormons, Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, Upanishads, Alcorão, tantos e tantos livros que cada um deles, como a Bíblia, diz que é a verdade, a revelação de Deus ou dos deuses. Então, não seria uma pretensão a gente dizer que, dentre todos esses, o nosso é o único certo? Não é? Essa é uma pergunta que parece pretensiosa, parece que coloca sobre o cristão essa pecha de ser orgulhoso e de ser melhor que os outros. Mas se você analisar bem, vai ver que não. A gente vai trabalhar com a nossa velha amiga, a lógica. Vamos pensar logicamente. Só existem duas possibilidades. Dentre esses livros religiosos todos, dentre essas revelações todas, ou livros sagrados, em que cada um deles diz que é a revelação verdadeira de Deus ou dos deuses, só tem duas hipóteses. Ou estão todos errados, ou um deles é o certo. Só existem essas duas possibilidades, porque cada um deles diz coisas diferentes. É impossível que sejam todos verdadeiros. Quando a pessoa secularizada diz que todas as religiões são iguais, ou que todos os livros sagrados são iguais em valor, aparentemente ele está valorizando todas as religiões, mas na verdade ele está dizendo que tudo é uma grande brincadeira, que nenhum deles é verdade. Então tanto faz você escolher um ou outro, é como escolher entre um jogo ou outro, é como dizer que o War é melhor que Imagem e Ação. Tanto faz, porque nenhum deles é verdadeiro. Mas você pode ter essa posição, então, todos são falsos, todos os livros são falsos. É a posição do ateísmo, do agnosticismo. Beleza, se essa é a sua posição, tranquilo. Mas você pode também ter uma outra posição. Existe uma revelação. Se existe uma revelação, se Deus se revelou, um deles tem que ser o verdadeiro. Um desses livros tem que ser o verdadeiro. Consequentemente, todos os outros são falsos. Tá? Quando o cristão diz a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, ele não está partindo da sua fé para formular um fato. Ele não está, por exemplo, dizendo assim, eu creio que amanhã vai chover, então todo mundo tem que acreditar como eu que amanhã vai chover. Seria um absurdo e seria realmente uma pretensão ele dizer isso. Mas o cristão ele faz o contrário, ele parte do fato para a fé. É como se ele está chovendo hoje. Eu olho pela janela, eu me molho e eu digo, está chovendo hoje. Aí as pessoas dizem, como você pode ter a pretensão de saber se está chovendo ou não? Você é melhor do que eu por estar chovendo ou não? Então o cristão, ele parte do fato e a partir do fato ele crê. Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus porque a Bíblia é a palavra de Deus e não o contrário. Voltando à nossa velha amiga, a lógica, a pergunta que a gente precisa fazer, a primeira pergunta é, Deus existe ou Deus não existe? Porque também é uma pergunta que só permite uma resposta ou outra. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Não tem como existir e não existir ao mesmo tempo. Não tem como ele existir para uma pessoa e não existir para outra. Isso é impossível. Então, se Deus não existe, aí tudo bem, todos os livros religiosos são igualmente falsos, nenhum deles é a palavra de Deus. Beleza, agora você tem que arcar com a responsabilidade de viver com essa realidade. Deus não existe. Se Deus não existe, então a vida é sem sentido, não existe amor, liberdade, dignidade, não existe nada disso. Ou você então encara a responsabilidade de dizer, Deus existe. Porque se Deus existe, aí você tem que partir para uma segunda pergunta. Deus se revela? Porque Deus pode não se revelar, como no deísmo ou como no panteísmo, que Deus é tudo. Mas se Deus se revela, então ele se revela de algum modo. Né? Já fizemos outros vídeos sobre a existência de Deus, e você pode dar uma olhada, mas se Deus existe, será que não há uma possibilidade, não é possível imaginar que ele se revele, que ele fale quem ele é? E se ele fale como ele é, tem que ser uma das revelações, das supostas revelações existentes.
tá? E a Bíblia, ela, depois que a gente faz esse exercício e depois que a gente vê essa possibilidade, a pergunta que a gente tem que fazer é: quais então são as evidências que fazem o cristão acreditar que é a Bíblia que é a verdadeira dentre esses todos e dizer, não, encontrei a verdade? Quais são as evidências que apontam para isso, de que a Bíblia é a revelação de Deus? Aí esse é um assunto para um nosso próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado e curta, compartilhe e esteja com a gente. Tchauzinho.